Bom, gente, aí quando a gente fala de domínio, é importante que a gente entenda que domínio é autoridade, domínio é possessão, é ter o pertence de alguma coisa, exercer influência, império, é controle de território. E quando Jesus venceu a tentação, ele provou para Satanás que ele não estava disposto a barganhar. A igreja também tem que provar a Satanás e esse sistema corrompido que impera na terra que ela não está disposta a barganhar. Porque quando o homem desobedecer a Deus, ele permite que o diabo ele reine, ele permite que o diabo plante a sua cultura maligna na terra. Vou te dar um exemplo. Foi o que aconteceu e que nós percebemos lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8, que mostra Deus constatando o corrompimento de todo o gênero humano e disposto a destruir todo o gênero humano por causa desse corrompimento. Mas a Bíblia explica isso. Onde a Bíblia explica isso? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, na parábola do joio e do trigo, que nós cristãos aplicamos hermeneuticamente no sentido do que está dentro da igreja, mas muitas vezes não está 100% convertido, aquele que se diz filho, mas não é 100% filho. Mas o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, está dizendo o seguinte, que o homem, dormindo, veio o maligno e lançou a semente ruim na plantação que era boa. Se você observar o que a parábola do joio e do trigo está falando sobre o mundo. Aliás, o próprio Senhor Jesus explica na sequência. Deus, ao criar o mundo, ele criou de forma boa. Tudo que Deus criou era bom. Olhe para Gênesis. Todos os textos da conclusão da criação termina dizendo que Deus olhou para o que criou e viu que era bom. Tudo era bom. Mas a parábola do joio e do trigo lá em Mateus 13, 24, 30 diz o quê? Dormindo o homem. Veio o seu inimigo. Quem é o inimigo do homem? O diabo. E semeou a semente ruim no meio da plantação boa, de tudo que era bom. O que é a semente ruim no meio da plantação boa? A plantação boa é o trigo, né? Tudo aquilo que Deus criou. E aí plantou o joio. Você percebe que ele semeou o mal na humanidade. E aí o mal não foi arrancado da humanidade. Deus não tirou o mal de imediato da humanidade. Deus só disse que o mal será arrancado da humanidade na colheita. A colheita tem duas representações, a morte de alguém ou quando esse mundo chegar ao fim em que a igreja será tirada da terra ou que haverá o juízo, como diz a palavra. Mas nós entendemos que Jesus está deixando claro que ficará o encargo do próprio Deus, que ele fará a separação do joio e do trigo, do bem e do mal, do bom ou do ruim, do filho de quem não é filho, e destinará cada um para o seu fim. Ou seja, nós compreendemos então que esse texto de Mateus 13, 24 a 30, a parábola do joio e do trigo, explica como o mal foi plantado no mundo. O homem não vigiou, o homem dormiu, ou seja, baixou a guarda, se descuidou, Satanás veio, plantou a semente mal e o mal tem dominado, tem imperado. Mas a pergunta é, todos são corruptos? Todos são pessoas erradas, indignas, pessoas que não têm um bom propósito? Não. A Bíblia diz que, lamentavelmente, nessa boa lavoura de Deus, ou seja, em tudo que Deus criou, nessa terra maravilhosa do Senhor, existem o joio e o trigo, existem os bons e os ruins. E a pergunta que nós temos que fazer é essa. Se não há, dentro de tudo que nós vivemos hoje, os bons e os ruins, os justos e os injustos, os fiéis e os infiéis. Já lá em Gênesis, a gente vai ver, por exemplo, em Gênesis 6, 8 a 10, mostrando que Noé, no meio de toda a situação da humanidade corrompida, ele não se corrompeu. Noé se manteve íntegro. A Bíblia deixa claro que Noé ele era justo em suas gerações e achou graça diante dos olhos de Deus. O que a Bíblia quer dizer com Noé ser justo em suas gerações? Eu vou citar para você, eu não estou lendo por causa do tempo, para não te cansar, porque esse assunto é bem complexo e extenso, mas eu vou citar para você, Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 10. O que a Bíblia quer dizer sobre Noé ser justo em suas gerações? A Bíblia quer dizer que Noé, ele nasceu, cresceu e vivendo uma vida de justiça. Então, ele como criança, como adolescente, como jovem,
como adulto, como marido, como pai, como cidadão, ele foi uma pessoa que andou corretamente, andou em integridade diante de Deus. Homem justo em suas gerações. E a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus. Então, diante de tudo que estava corrompido já naquele tempo, Deus encontra em alguém um coração segundo o coração dele e o incumbe de uma grande missão que você sabe qual é, construir a arca, pela qual Deus ia dar uma oportunidade à descendência humana em toda a sua criação para um novo tempo. Ou seja, ali Deus já manifestando a sua graça, mas dando a um homem uma função de governo, uma incumbência para que ele fizesse algo para o bem da humanidade. E isto é importante você entender. É possível, no meio de um sistema todo corrompido e estragado, que ainda haja alguém com um coração reto e íntegro tentando fazer o que é bom. Porém, claro, é uma minoria, sim, é pequena ou menor quantidade, obviamente, mas isso a Bíblia nunca omitiu esse fato, né? Então é importante que você, assim como Deus encontrou em Noé esse homem que achou graça aos seus olhos, que você, cristão, que eu, cristão, saibamos orar e buscar em Deus discernimento para que mesmo no meio e num sistema totalmente corrompido, a gente consiga encontrar aqueles que andam em justiça e que procuram agir com integridade diante de Deus e diante dos homens.